Imaginação e fantasia. Esta noite. Mas, em todo caso, gosto de preparar primeiro o ambiente. Peço aos irmãos, pois, que prestem atenção. Conversaremos esta noite sobre imaginação e fantasia, sobre memória positiva e memória mecânica, etc. Obviamente, convém fazer uma plena diferenciação entre o que é imaginação dirigida voluntariamente e o que é a imaginação mecânica. Inquestionavelmente, a imaginação dirigida é a imaginação consciente. Para o sábio, imaginar é ver. A imaginação consciente é o translúcido, nela se refletem o firmamento, os mistérios da vida e da morte, o ser, o real. Imaginação mecânica é diferente, está formada com os resíduos da memória, é a fantasia, e convém investigá-la profundamente. Obviamente, as pessoas, com sua fantasia ou imaginação mecânica, não se veem a si mesmas tal como são, mas sim de acordo com sua forma de fantasia. Existem várias formas da mesma, inquestionavelmente, uma delas consiste, precisamente, nisso de não se ver, a si mesmo, tal como é. Poucos são os que têm a coragem de se ver a si mesmos em seu cru realismo. Estou absolutamente seguro de que os aqui presentes nunca se viram a si mesmos tal como são. Sua imaginação mecânica os faz confundir gato com lebre, em sua imaginação mecânica ou fantasia, se veem com uma forma que não coincide com a realidade. Se eu verdadeiramente dissesse a cada um de vocês, os aqui presentes, como são, certamente, qual é sua característica psicológica específica, estou absolutamente seguro de que se sentiriam feridos. É claro que vocês, sobre si mesmos, têm um conceito equivocado, nunca se viram a si mesmos, sua forma de fantasia os faz ver como não são. Falando de forma alegórica e simpática, tratarei, unicamente, de fazer uma exploração psicológica, a grosso modo, sem citar nomes nem sobrenomes, usando nomes simbólicos. Assim, que cada um dos aqui presentes entenda e escute. O que diríamos, por exemplo, de Cícero? Que grande orador! Lapidar em suas catilinárias, inteligente, quem o negaria? Grandiloquente como nenhum, lapidário terrível. Mas, estamos seguros de que tudo nele é benevolência? Reflitamos. Se disséssemos a gravidade de suas faltas, ele se sentiria ferido, se o assinalássemos, protestaria violentamente. Nunca assassinou Popeia, esse trabalho deixamos para Nero, mas sim, com faquinha de pau, fez sangrar o coração de sua Popeia, mas ele, de modo algum, se sentiria realmente aludido. Magnânimo sempre se sentiu, bondoso, e essa é sua característica fantástica. Ver-se equivocadamente, através do prisma de uma benevolência extraordinária, isso é óbvio. E o que diríamos nós, por exemplo, daquele que, ansiando pela luz do Espírito, falhasse em sua base? Não dizem que Ícaro se elevou até os céus com asas de cera, que se derreteram e então ele foi precipitado ao abismo. No entanto, ele não pensa assim, sobre si mesmo. Supõe que é fiel nas fileiras, está seguro de que marcha pelo caminho reto, que é nobre como nenhum. Continuando assim, por este caminho, o que restaria, pois, a Ícaro, depois de se precipitar ao Averno? Não dizem que Ganímedes subiu até o Olimpo para beber vinho? Mas Ganímedes também pode ser lançado ao fundo do precipício. O discípulo, chamemo-lo agora de Justiniano, como simbolismo, quantas vezes se justificou a si mesmo? Está convencido de que marcha muito bem. Talvez, nos últimos tempos, tenha melhorado algo, mas acaso não protestou em determinados momentos? Acaso não protestou ante o altar do sacrifício? Mas ele, invicto se sente, seguro está de que nunca protestou. Dirá que sempre, tudo fez em favor da grande causa, sem falhar jamais. Em nome da verdade, e embora aqui lhes pareça um pouco difícil, são raros os que a si mesmos se viram, tal como são. Aristóteles, uma e outra vez, em sua filosofia, está convencido de que sua sabedoria é formidável. Cruel? Jamais se sentiu. Consorte? Magnífico como nenhum, fez sofrer, mas ele segue convencido de que jamais procedeu mal, está seguro de ser magnífico, benevolente, doce, etc. Em nome da verdade,
poderia dizer a vocês assim, que só há uma pessoa que se viu, a si mesma, tal como é, nada mais que uma entre todos os aqui presentes. Os demais, todos, têm sobre si mesmos uma imagem fantástica, sua forma de imaginação mecânica os faz ver, não como são, mas como aparentemente são. Assim, pois, meus queridos irmãos, convidou-os à reflexão. Pensem se alguma vez, em verdade, se viram tal como são. Os historiadores, por exemplo, o que escreveram? Fantasias e nada mais. O que dizem de Nero? Que era um homossexual e que chegou a se casar, pois, com outro homossexual. De onde tiraram isso os historiadores? Será que lhes consta? Em nome da verdade, devo dizer que eu estive reencarnado na época de Nero e que de homossexual não tinha nada. Muitas vezes o vi sair pelas portas da velha Roma, sentado em sua liteira, sobre os ombros de seus escravos, homem de ampla testa e robusto corpo, Hercúleo. Não é assim que afirmam os historiadores, eles enfatizam a ideia de um corcunda horrível, abominável. Em vez de vê-lo rodeado, como muitos creem, de gente homossexual, é ao contrário, sempre o conheci rodeado de suas mulheres. Eu vivi na época de Nero e dou testemunho disso. Os historiadores falsearam a realidade com respeito a este homem. Não acusam, por acaso, Maria Antonieta de prostituta, adúltera e não sei o que mais? Ninguém ignora que se fez um grande escândalo por causa do colar da rainha, joia que ela havia presenteado, pois, para ajudar a outros. Mas disso, a que ela tenha sido infiel a Luís XVI, há uma grande distância. Submetemo-la à prova nos mundos superiores e resultou terrivelmente casta, com direito a usar a túnica branca. Eu a vi passar por Paris, rumo ao cadafalso, heroica, com a testa muito erguida. Nada devia, nada tinha que temer. Entregou sua vida pela França, nunca se soube apreciá-la no que realmente vale. Muito se escreveu na história, mas está deformada, não vale a pena estudar a história. Apenas as datas são o único útil que há ali, e isso, nem sempre, porque seria absurdo que aceitássemos aquela data do ano 1325 ou algo assim, como o princípio da fundação do Império de Anark, para que no ano 1500 e tantos, tal império desaparecesse sob a bota de Hernán Cortés e seus sequazes. Vocês acreditam que em 2 séculos se teria erguido uma poderosa civilização, como a da Gran Tenochtitlan, se para erguer uma única pirâmide se foram gerações inteiras? Vocês acreditam que uma poderosa civilização, dessas, se ergue em 2 séculos? Também os historiadores adulteram as datas, as falsificam. Por isso, em matéria de história, é preciso andar com muito cuidado. Distinguíamos entre memória mecânica e a memória do trabalho esotérico gnóstico. A memória mecânica leva a conclusões errôneas. Estão seguros de recordar, realmente, sua vida, tal como foi. Não lhes pergunto sobre suas vidas passadas, mas sobre a presente. Impossível, há coisas que aparecem desfiguradas na memória mecânica. Se alguém, quando pequeno, ainda que tenha nascido em uma classe média, viveu pelo menos em uma casa limpa, asseada, gozou de pão, de agasalho e de refúgio, viu algumas moedas, pode acontecer que com o passar do tempo e dos anos, guarde em sua memória mecânica algo deformado. Porque quando crianças, algumas cédulas nos parecem milhões, uns pequenos muros, ao redor do pátio ou do quarto, podem nos parecer colossais, devido ao nosso corpo ser pequeno. Assim, pois, não seria estranho que, já adultos, disséssemos, quando pequenos, de crianças, vivíamos em tal lugar. Minha casa estava magnificamente arrumada, com grandes paredes, tetos arrumados. Que camas, que mesa tão preciosa, quanto dinheiro! É uma lembrança mecânica, infantil e absurda. Assim, pois, a única memória real é a do trabalho. Se por meio do exercício retrospectivo nos propusermos a recordar a infância, veríamos que essa casa, de crianças da classe média, não era o palácio que antes pensávamos que fosse, mas sim uma humilde morada, pois, de um pai trabalhador e sincero, que essas fabulosas somas, que nos rodeavam eram, apenas, sim, alguns trocados para pagar o aluguel da casa e comprar o diário. A memória mecânica é mais ou menos falsa, e se não, vejamos o caso dos famosos testes psicológicos.
Se um grupo de vocês faz uma excursão a Yucatán e vê exatamente os mesmos monumentos e as mesmas pedras, ao regressarem aqui, cada um de vocês dará uma versão diferente. O que isso prova? Que a memória mecânica é infiel, não serve. A vocês lhes consta muitas vezes o mesmo. Contaram alguma história, a disseram a este ou aquele amigo, este, por sua vez, a contou a outro, mas ao contá-la, já lhe acrescentou mais ou tirou um pouquinho, já não é a mesma história, já está desfigurada. E esse outro, por sua vez, a conta a outro, e então a história continua se desfigurando mais, e no final, nem vocês mesmos reconhecem a história. Ficou tão desfigurada, que em nada se parece com o que vocês relatavam. Assim é a memória mecânica, não serve. E é que na memória mecânica existe a fantasia, memória mecânica e fantasia estão muito associadas. Como controlar, pois, a fantasia? Não há senão um modo de controlá-la, mediante a memória do trabalho. Se a memória mecânica, por exemplo, nos faz ver nossa vida como não foi e como não tem sido, por meio do trabalho vamos esquartejando nossa própria vida e chegamos a descobri-la, tal como é. Então, o que quer dizer isto? Que a memória que guardamos depois do trabalho realizado nos permite controlar a fantasia, eliminá-la, e eliminá-la radicalmente. É conveniente eliminar, pois, essa imaginação mecânica, porque de modo algum nos permite o progresso esotérico. Vejam se não, a dama que se arruma diante do espelho, que pinta suas grandes olheiras, que afina as sobrancelhas, que coloca uns enormes cílios artificiais, que tinge os lábios com uma cor vermelha, etc. Vejam-na vestida com a última moda, como se olha no espelho, enamorada de si mesma. Está convencida de que é belíssima. Se lhe disséssemos que é espantosamente feia, se sentiria ferida em sua vaidade, e mortalmente. Ela tem uma fantasia terrível, sua forma de fantasia a faz ver como não é, a faz ver com uma extraordinária beleza. Então, cada qual tem sobre si mesmo um conceito equivocado, totalmente equivocado, isso é terrível. Alguém pode se sentir genial, capaz de dominar o mundo com chispante intelectualidade, está convencido disso, mas se visse em seu cru realismo, se descobrisse que o que tem em sua personalidade não é próprio, mas alheio, que as ideias que tem não são próprias, mas que as leu em tal ou qual livro, que está cheio de terríveis chagas morais. Mas poucos são os que têm a coragem de se despir diante de si mesmos, para se verem tal como são. Cada qual projetou alguma forma de sua fantasia sobre si mesmo, e dessa forma, como é na realidade, nunca se viu a si mesmo jamais, e isso é terrível, espantoso. Prosseguindo aqui com estas divagações, pensando em voz alta para compartilhar com vocês, diremos que, enquanto não formos dissolvendo essas formas da fantasia, permaneceremos muito longe do ser. Mas conforme eliminamos mais e mais todas as formas da fantasia, o ser se irá manifestando cada vez mais e mais em nós mesmos. Quando alguém se aprofunda no que é a vida, profundamente, descobre que, francamente, não viu o mundo como é verdadeiramente. O viu através das formas de sua fantasia e nada mais. Imaginação mecânica. Quão grave é isso? Esses sonhos da fantasia, pois algumas vezes, quem os sonha permanece calado, outras vezes os comenta e outras vezes quer levá-los à prática. Obviamente, no terceiro caso a questão é grave, pois quando um sonhador quer converter seus sonhos em realidade, comete loucuras espantosas, porque acontece que seus sonhos não coincidem com a mecânica da vida e então, acaba fazendo loucuras. Um sonhador silencioso gasta muita energia vital, mas não é tão perigoso. O que comenta seus sonhos é fantasioso, pode contagiar outras psiques, outras pessoas, mas o terceiro, o que quer converter seus sonhos em fatos práticos da vida, esse sim está bem fechado da mente, está louco, isso é óbvio. Continuando, pois, com estas divagações, vemos claramente, nós, que a imaginação mecânica ou fantasia nos mantém, pois, muito longe da realidade, do ser, e isso é verdadeiramente lamentável. As pessoas andam pelas ruas sonhando, vão em suas fantasias, trabalham sonhando com suas fantasias, se casam sonhando, vivem uma vida sonhando e morrem sonhando no mundo do irreal, da fantasia. Nunca se viram a si mesmas, jamais, sempre viram uma forma de sua fantasia.
tirar essa forma da fantasia de alguém resulta cruel, espantosamente cruel, terrivelmente cruel. Há várias formas da fantasia, naturalmente. Assim, pois, cada um dos aqui presentes tem o que poderíamos dizer um eu fantasia, uma pessoa fantasia que não coincide com a realidade. A pessoa fantasia de vocês existiu desde um princípio, existe agora e existirá amanhã, e vocês estão convencidos de que essa pessoa de sua fantasia é a realidade, e resulta que não o é, eis aí o grave. Repito, como controlar a fantasia? Não há senão uma única forma de controlá-la, a memória-trabalho. Se somos sinceros conosco mesmos, devemos trabalhar para eliminar, de nós mesmos, os elementos indesejáveis que temos, e à medida que os vamos eliminando, vamos descobrindo uma ordem no trabalho. Mas, quem vem estabelecer essa ordem no trabalho esotérico? O ser. Ele estabelece essa ordem, e essa memória-trabalho nos permite eliminar de nós a fantasia. Mas se precisa de uma grande coragem para poder romper, digamos, o eu fantasia que se possui, sua pessoa fantasia. Vocês estão aqui, escutando-me, e eu estou aqui, falando-lhes, e estou seguro de que, por exemplo, nosso irmão Arce está convencido do que ele é, e diz, sou Arce, sou homem de negócios. Meu modo de ser é este, e este e este. Quem poderia dizer a Arce que ele não é Arce? Quem poderia dizer-lhe que ele não é um homem de negócios? Quem se atreveria a dizê-lo? E acaso ele o acreditaria? Poderia acaso aceitar de alguém a ideia de que ele não é o homem de negócios, de que ele não é Arce, de que ele não é o que crê que é? Estou seguro que nem o próprio Arce lhes aceitaria isso. O que você diria? Venerável, ante o ensinamento de você, não há lugar a dúvidas. Mas, e se um dos aqui presentes rompesse aquele eu fantástico que você crê que é, que está seguro que é? O destrói e diz que esse não é você. Pode ser que você me diga, bem, com o que o senhor diz, mestre, estou de acordo. Mas quem sabe se, já à parte, frente a frente com o interlocutor, pense distinto. O mais seguro é que você responderia a fulano ou a fulana, bem, esse é um conceito teu. Eu sou Arce, e sou como sou. Isso é óbvio, não? Como sempre tem se conhecido, certo? Sim, mestre. Pois bem, eu te digo que aquele que você tem conhecido sempre, aquele que você crê que é, não existe, essa é uma fantasia sua. Custa trabalho isso, aceitar isso que estou te dizendo, tornar-se espantosamente difícil. Mas mais tarde, quando você se explorar a si mesmo psicologicamente, se dará conta de que sobre si mesmo tinha um conceito equivocado. E assim sucede, pois, com cada um dos aqui presentes, nunca se viram a si mesmos, sempre viram uma forma de fantasia em si mesmos. Ou seja, tem, cada um dos aqui presentes, um eu fantasia, uma pessoa fantasia que não é a realidade. Agora, há momentos terríveis, isso sim lhes digo, muito raros, demasiado raros, em que alguém consegue ver, por um instante, sua própria ridicularidade. É questão de segundos, de momentos, em que alguém consegue perceber seu eu fantasia, sua pessoa fantasia. Quando isso acontece, sente-se uma dor moral muito profunda, mas logo vêm os brinquedinhos da mente, a maneira de endireitar o embrulho, e no final se autoconsola de 50.000 maneiras e esquece a questão, e o mundo segue andando, como sempre. São raros esses despertares, muito raros, mas todos, alguma vez, os temos sentido, todos. Vale a pena que nós, pois, sejamos sinceros conosco mesmos, tratasse simplesmente de nos conhecermos a nós mesmos, se é que de verdade queremos fazer manifesto o ser que levamos em nosso interior. Se é que de verdade aspiramos a que, algum dia, fique a realidade e nada mais que a realidade em nós, sem nenhum átomo de fantasia, necessitamos ser sinceros e ter a coragem de despregar-nos, de romper este eu fantasia, esta pessoa fantasia que não existe, que os demais sabem que não existe, mas que a pessoa acredita que sim existe. Claro, é preciso usar o bisturi da autocrítica, do contrário não seria possível, autocrítica de fundo, não de superfície. Se procedermos assim, lograremos romper o eu fantasia, lograremos destruí-lo, reduzi-lo a cinzas, a poeira cósmica. Objetivo? Descobrir o ser.
O eu fantasia eclipsa o ser, mantém a pessoa tão fascinada consigo mesma, naquilo que não é, naquilo que não é real, que não lhe permite descobrir o ser que há em si mesmo, em suas profundidades. Não esqueçam, meus queridos irmãos, que o reino dos céus está dentro de nós mesmos e que tem distintos níveis. Também o reino da terra está aqui, em nós, e o nível mais elevado do homem da terra é mais pequenino, não alcança sequer, não chega nem aos pés do menor daqueles que vivem no reino dos céus. Mas, como poder sair dos distintos níveis da terra, para entrar sequer no nível inferior do reino dos céus, no primeiro degrau do reino dos céus, que dentro de nós está, e não fora de nós, dar esse passo do reino da terra ao dos céus? O da terra tem distintos níveis, os mais grosseiros, os mais elevados, muito mais elevados, os mais refinados, mas o mais refinado dos níveis da terra não é o reino dos céus. Para passar do degrau mais elevado do reino da terra, ou dos reinos da terra, ao degrau mais inferior do reino dos céus, é preciso uma mudança, uma transformação, é preciso renascer da água e do espírito, é preciso se desdobrar em dois, na personalidade terrena e no homem psicológico, o homem interior. Porém, como poderia se produzir esse desdobramento em dois, essa divisão em dois, um homem inferior, terreno, colocado no nível comum e corrente, e outro em uma oitava superior, dentro de si mesmos? Como poderia se produzir, em verdade, a separação em nós desses dois tipos de homem, que resulte o inferior e o superior? De que maneira? Acham vocês que isto seria possível se continuássemos fascinados com esta personalidade fantástica que cremos ser a verdade, e não o é? Enquanto alguém estiver convencido de que a forma como está vivendo é a verdadeira, não será possível o desdobramento psicológico, não será possível que o homem interior se separe do exterior, não será possível, pois, penetrar no primeiro degrau do reino dos céus. Obviamente, a fantasia é a que tem a humanidade sumida no estado de inconsciência em que se encontra. Enquanto existir a fantasia, a consciência continuará adormecida. É preciso destruir a fantasia. Em vez da fantasia, devemos ter a imaginação consciente, a imaginação dirigida. A fantasia é a imaginação mecânica, e em vez da memória mecânica, devemos ter a memória do trabalho esotérico, a memória consciente. Aquele que, por exemplo, pratique o exercício retrospectivo, para revisar sua vida, acaba com a memória mecânica e estabelece dentro de si mesmo a memória consciente, a memória do trabalho. Aquele que, mediante o exercício retrospectivo, pode recordar suas vidas anteriores, acaba com a fantasia. Então adquire a memória-trabalho. Assim, pois, a memória-trabalho e a imaginação consciente nos permitirão chegar muito longe no caminho da autodescoberta. Até aqui as minhas palavras. Se algum de vocês tem algo a perguntar, pode fazê-lo com toda a liberdade. Item estudante. Mestre, quais poderiam ser os melhores exercícios para desenvolver bem a imaginação consciente? Item mestre. Visto que a imaginação consciente é a imaginação dirigida, indubitavelmente, pois, é preciso aprender a dirigir a imaginação. Se, por exemplo, relaxarmos nosso corpo e depois focarmos a imaginação em algo que tenha vida, digamos, no processo do nascer e do morrer de todas as coisas, desenvolveremos a imaginação consciente. Imaginemos a semente, uma semente de roseira germinando, como o talo vai crescendo, como vai se enrolando, como vai lançando espigas, ramos e folhas, flores. Pensemos depois no processo inverso, no processo involutivo, como as pétalas da rosa vão murchando, como as folhas vão caindo e, no final, aquela roseira fica convertida em um monte de lenha. É um exercício maravilhoso, com ele se consegue o desenvolvimento da imaginação de forma positiva, com ele se consegue a imaginação consciente, que é a que vale. Como eliminar a fantasia de nós, ou seja, a imaginação mecânica? Pois, simplesmente, dissolvendo, antes de tudo, o eu fantasia, acabando com ele. Temos que começar por nos vermos como somos, e não como aparentemente somos, ou como cremos que somos. É difícil se ver assim como é alguém, normalmente, se vê como não é, se vê como acredita que é, de acordo com sua fantasia. Por aí tem que começar para romper a fantasia. Quando alguém se viu de verdade, como é, em seu mais cru realismo,
por via de regra sofre uma terrível decepção de si mesmo, uma espantosa decepção, que horror! Depois lhe resta o consolo da sabedoria. Se alguém acaba com a memória mecânica e estabelece a memória do trabalho, pois, elimina a fantasia, porque na memória mecânica a fantasia. Já disse o caso dos historiadores. De que serve estudar grandes obras de nossa história, se são puras fantasias? Estiveram acaso presentes os historiadores na Revolução Francesa? Conheceram Carlos V da Espanha, ou quê? Conheceram Felipe, o Belo? Creio que eles escrevem versões desfiguradas pelo tempo, produto da fantasia. Se nós, em vez da memória mecânica, que é pura fantasia, estabelecermos a memória-trabalho em nós, se trabalharmos sobre nós mesmos, dissolvendo os elementos indesejáveis que temos, obviamente vamos adquirindo a memória consciente, a memória do trabalho. Esta memória consciente ou memória do trabalho é maravilhosa, porque, aplicada à história universal, nos permitiria descobrir verdadeiramente, estudar, digamos, nos registros acásticos, a crua realidade da Revolução Francesa ou de Maria Antonieta, ou de quê? De qualquer página da história em geral. Assim, pois, a memória consciente aplicada sobre nós mesmos nos leva muito longe, e aplicada sobre o universo, nos permite estudar os arquivos dos registros acásticos da natureza. Assim, à medida que se vai eliminando tudo o que há de fantasia em si, a imaginação consciente se fará cada vez mais e mais ativa, e a imaginação mecânica ou fantasia irá desaparecendo, até que não reste nada. Alguma outra pergunta, irmãos? Bem, como não há mais perguntas, seguiremos agora com outras partes de nosso trabalho esotérico.